Ora, muito boa tarde, Srs. Deputados. Nós já nos vimos hoje várias vezes, em várias circunstâncias, mas vamos proceder a esta reunião para a audição da Sra. Bastonária da Ordem dos Advogados, a Dra. Fernanda Almeida Pinheiro, que acedeu a vir aqui a esta comissão, que agradecemos. Esta audição é feita a requerimento do Partido Chega sobre os principais problemas da classe, designadamente sobre a tabela das remunerações dos serviços prestados por advogados no âmbito do regime do acesso ao direito e aos tribunais, e a alteração do Estatuto da Ordem e a consagração legislativa da opção entre a Caixa de Previdência dos advogados e solicitadores e a Segurança Social. Portanto, é o âmbito do requerimento que vai estar agora aqui para a Sra. Bastonária nos esclarecer dentro do que é possível. Eu vou desde já passar ao requerente, para a apresentação do requerimento e para a sua intervenção inicial, que é o Chega, e é a Sra. Deputada Cristina Rodrigues. Faz favor, tem a palavra, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Bastonária da Ordem dos Advogados, a Dra. Fernanda Almeida Pinheiro, também a Sra. Vice-Presidente do Conselho Geral e ainda o Sr. Vogal do Conselho Geral, que também estão aqui hoje. Eu queria só deixar a nota que farei uma parte da intervenção e depois a deputada Madalena Cordeiro fará uma outra parte, e ainda dizer que depois de ouvir a Sra. Bastonária irei ausentar-me para a Comissão de Inquérito Parlamentar às Gêmeas, mas depois terei a oportunidade de ver a restante audição. Conforme a Sra. Presidente indicou, mais ou menos os temas que nós queremos falar, aproveitarei para fazer algumas outras questões que não estão identificadas no requerimento. A Sra. Bastonária decidirá se quererá ou não responder, e se a Sra. Presidente e nenhum dos outros grupos se tiver nada a opor relativamente a isso. O Chega fez este requerimento para ouvir a Ordem dos Advogados, atentas às diversas circunstâncias que afetam atualmente a classe e que consideramos de alguma forma preocupantes, e especialmente quando se trata de uma profissão que é fundamental para a concretização do Estado de Direito. Por essa razão, julgamos importante ouvir-vos sobre a questão da portaria relativa ao acesso ao direito. Esta portaria, como sabemos, passou a prever expressamente a possibilidade do Tribunal, o Ministério Público ou os órgãos de polícia criminal nomearem qualquer advogado que, sendo contactado, se manifeste disponível para aceitar a nomeação. E isso suscita-nos várias dúvidas. Sabemos que a Ordem dos Advogados já agiu judicialmente relativamente a ela, mas julgo que a mesma estará neste momento em vigor, está a ser operacionalizada. E, portanto, gostava que a Sra. Bastonária nos dissesse se efetivamente já foram nomeados advogados ao abrigo deste regime, se sim, se isso aconteceu quando efetivamente o sistema das escalas estava inoperacional, e se a tal linha que existe 24 horas para o caso de haver alguma dificuldade no sistema, se também ela estava indisponível. Gostava ainda de lhe perguntar se consideram da vossa parte adequado que o Ministério Público possa escolher o defensor do arguido, e se poderá também haver aqui alguma falta de transparência nestas nomeações e também, eventualmente, proporcionar uma situação em que possa haver algum tipo de favorecimento na escolha de determinados defensores oficiosos. Era importante também que a Sra. Bastonária pudesse fazer um ponto de situação relativo às negociações da tabela de honorários dos advogados. Também era importante sabermos relativamente às condições específicas do exercício da profissão em situação de doença ou luto. Atualmente o regime do justo impedimento apenas acautela o adiamento de diligências e não o possível adiamento dos atos processuais. E, portanto, mesmo em situação de doença grave, maternidade ou de luto, perda de um filho, por exemplo, os advogados continuam a ter que trabalhar e cumprir os prazos. E, portanto, eu gostaria, se a Sra. Bastonária tiver essa disponibilidade, de saber, do vosso ponto de vista, da Ordem dos Advogados, qual é que seria uma solução de equilíbrio entre os interesses dos constituintes e também que reconhecesse as necessidades dos advogados, no fundo reconhecesse que os advogados também são pessoas e que também têm circunstâncias na vida que, por vezes, dificultam o seu trabalho. Outro dos pontos diz respeito à questão da alteração do Estatuto das Ordens. Efetivamente, o Chega desde o início que se opôs às propostas que estavam em cima da mesa e que acabaram por ser aprovadas. Neste contexto, gostaríamos de saber como tem sido a adaptação aos novos estatutos, em especial no que diz respeito ao órgão de supervisão e aos atos próprios dos advogados também. E agora passava então a palavra à minha colega. Obrigada. Tem a palavra, Sra. Deputada. É a Sra. Deputada Madalena Cordeiro. Se faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, cumprimento os Srs. Deputados, a Sra. Bastonária da Ordem dos Advogados. Como sabe, o anterior Governo fez questão de garantir uma remuneração mínima aos estágios que desempenham funções laborais e isto é, sem dúvida, louvável e compreensível, até porque muitos jovens juristas, no caso que quero abordar, provavelmente nem conseguiriam inscrever-se na Ordem dos Advogados se assim não fosse. E, portanto, o objetivo compreende-se, é combater a precariedade e garantir que os estágios sejam justamente compensados pelo seu trabalho. No entanto, será importante considerar os possíveis efeitos negativos e indesejados que já estamos a sentir desta medida proposta pelo anterior Governo. Em primeiro lugar, ao estabelecer um montante remuneratório obrigatório mínimo, o anterior Governo criou uma barreira para a disponibilização de estágios. Muitos patronos, por exemplo, podem não dispor dos recursos financeiros necessários para pagar a remuneração mínima proposta, o que poderá provocar até uma diminuição na oferta do número de estágios disponíveis, tornando-se substancialmente mais difícil para os jovens profissionais ingressarem em profissões autorreguladas. E, neste sentido, gostaria de perguntar à Sra. Bastonária se considera que a obrigatoriedade mínima de remuneração dos estágios obstaculiza a formação dos jovens juristas e se considera que uma forma de combater estas dificuldades poderiam ser apoios financeiros para os patronos conseguirem dar resposta a esta procura aos estágios por parte dos jovens juristas. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada, Srs. Deputados. Vou passar então à Sra. Bastonária. Dispõe de 8 minutos para uma intervenção inicial. Depois passar. Muito obrigada. Bom, em primeiro lugar, agradecer o convite, e é uma honra sempre estar aqui presente na primeira comissão. Peço desculpa pelo meu estado, mas isto, olha, é fruto do tempo e realmente os vírus não perdoam. Eu trouxe comigo também a Sra. Vice-Presidente e o meu vogal tesoureiro. Porquê? Porque quer um, quer outro, o Sr. Vogal Tesoureiro, mais na área do grupo de trabalho da revisão da tabela, poderá dar maiores detalhes porque tem acompanhado todos os trabalhos, e a minha Vice-Presidente porque está no grupo de trabalho também da questão da CEPAS. Muito bem. Relativamente às questões que me são colocadas e respondendo desde já, naturalmente que a Ordem dos Advogados nunca pode deixar de se demonstrar frontalmente contra esta alteração. Foi feita na portaria, até porque a mesma não carece, não há ali nenhuma lacuna, o sistema foi montado assim, de forma correta. Se me pergunta se aquelas nomeações feitas ad hoc, como nós lhe chamamos, são legais, não. Elas resultaram de uma altura em que estava a decorrer um protesto, aquelas diligências nem sequer eram urgentes e, portanto, foram chamadas pessoas, que nós sabemos que assim foi, foram telefonados, foram feitos telefonemas para os colegas de escritório para se dirigirem ao tribunal e, portanto, nada disto se passou através da ordem durante aquele período de protesto. E, portanto, é evidente que uma situação como esta pode significar facilidade na questão da transparência, portanto, ou seja, a ausência dela, porque é evidente, e pode-se lhe dar um exemplo que ainda aconteceu esta semana, e é isto com a ordem a regular as coisas. Uma colega nossa foi chamada para uma diligência de escala, não tocou o telefone, ela recebe um SMS, pega no telefone e devolve a chamada ao tribunal para dizer eu estou aqui, e 17 segundos depois a senhora funcionária já tinha carregado no botão para chamar outra pessoa. 17 segundos depois. Portanto, as pessoas muitas vezes nem conseguem responder ao telefonema e, portanto, isto é ótimo porque vamos carregando no botão e aparece sempre outra pessoa. Portanto, representa um perigo real. E, evidentemente, estas coisas estarem na mão, quer seja de funcionários, mesmo senhores magistrados, mesmo senhores procuradores, porque o sistema tem que funcionar de forma transparente. Quando existe algum problema, existe um sistema de recurso que é feito para a Ordem. Se é necessária alguma situação urgente, a Ordem dos Advogados depois põe dá a sua chancela àquela nomeação. Portanto, as coisas têm que ser feitas de uma forma transparente, aleatória e equitativa e que não coloque em causa nunca qualquer suspeita sobre qualquer operador judiciário. Portanto, isto para nós é absolutamente incontornável. Como disse, nós já fizemos a impugnação, foi respondido por parte do Governo e estamos a atacar cada uma dessas deliberações como é suposto. Relativamente à questão da tabela de honorários, eu depois passarei aqui a palavra ao meu vogal tesoureiro. No entanto, está a decorrer o grupo de trabalho, nos termos que estava previsto. O trabalho está a ser bastante profícuo, o que é boa notícia, e, portanto, queremos que as coisas estão bem.
agilizadas. Quanto à lei do nojo, bom, isto é um problema concreto e real que é evidente que nós temos que pugnar pela compatibilização da vida pessoal e profissional dos advogados e das advogadas. E realmente não é curial que mesmo quando existem situações em que são absolutamente claras na lei, em que por ocasião de maternidade podem ser e devem ser adiadas as diligências, temos hoje ainda situações no Tribunal que os próprios juízes não observam isto. E, portanto, recusam o adiamento de diligências, recusam que os advogados possam pedir para fazer as diligências à distância quando acabaram de ser mães, não é? Como é o caso, que é uma coisa absolutamente inaceitável, e isto está na lei. Não está na lei, mas deveria estar, que temos que adiar e suspender os prazos durante o tempo em que as pessoas estão numa situação em que não conseguem responder. É evidente que podemos encontrar várias soluções para não deixar parar o sistema de justiça. Uma delas pode ser aquela que é prevista para os arguidos no processo penal, portanto, podemos recorrer ao sistema de acesso ao direito para ajudar a colmatar essas situações, como é evidente. Pode haver acordo entre os mandatários, etc., de como é que nós vamos compatibilizar isso, mas quando estamos a falar de diligências urgentes, quando estamos a falar de diligências que não são urgentes, eu penso que nós somos um país civilizado do século XXI e ninguém vai morrer por se adiar uma diligência por causa de um motivo de impeditivo por parte do advogado, até porque isso raramente sucede, como todos nós sabemos. Portanto, é nossa intenção, não, já o fizemos, já apresentámos ao Governo, uma proposta de alteração da lei do nojo, pugnando para ser também incluída a questão da suspensão dos prazos em caso de morte de familiares próximos, filhos, progenitores, etc., porque é evidente que nenhum advogado estará com cabeça para, por exemplo, ter que cumprir um prazo de recurso complicado se lhe faleceu um familiar próximo e está numa situação devastada. Relativamente ao Estatuto, bom, alterações, senhores deputados, nós já propusemos aqui várias, não é? Portanto, nós já fizemos uma proposta de alteração de lei de atos próprios, uma de lei das sociedades profissionais e até uma proposta de alteração da LAP. Ainda não apresentámos uma proposta final, apesar de já estar pronta, da alteração ao Estatuto da Ordem dos Advogados, por uma questão simples. Vamos entrar em período eleitoral e não queremos estar a criar ainda mais celeuma e entendemos que também pode não ser correto, porque nós vamos a eleições, não sabemos quem é que vai ser o próximo Conselho Geral e esta proposta de alteração é deste Conselho Geral, sendo certo que depois vai ser sufragada por uma Assembleia Geral. No entanto, nós entendemos que há muitas coisas erradas neste Estatuto e que não podem continuar como estão. Estas indefinições, e nós somos, como sabem, frontalmente contra um Conselho de Supervisão, portanto, aliás, eu acho que um dos problemas que nós temos neste momento e um motivo pelo qual até tivemos que antecipar as eleições tem a ver com isto, com a forma como a advocacia, de uma maneira geral, não aceita e não concorda com este Conselho de Supervisão. Relativamente aos estágios, e portanto era importante, só para finalizar, que esta questão fosse olhada com outros olhos novamente por esta Casa, porque há muita coisa que pode e deve ser melhorada e que não foi. Relativamente à questão do estágio, bom, sublinhar o seguinte, a Ordem dos Advogados não tem absolutamente nada contra nem o valor que foi fixado, nem com a necessidade de serem remunerados os estagiários. Aliás, nós entendemos que devem existir essas regras até entre os associados e as sociedades, quanto mais com os estagiários, não é? Portanto, isso não tem nenhuma questão. A questão que estamos aqui em cima da mesa e que pode ser impeditiva do acesso à profissão, e isso nós temos a certeza que vai acontecer assim que entrar em vigor o regulamento de remuneração do estágio, é a questão do financiamento. Já foi feita também essa proposta ao Governo, já falámos com o Instituto de Emprego e de Formação Profissional, com o senhor diretor, o presidente da direção, já temos o assunto também a ser pedido pela CNOP. Basta fazer uma coisa simples, é criar um modelo próprio para as associações públicas profissionais e acrescentar aquilo que hoje existe já para o estágio normal, que é de 6 meses, é passá-lo para 1 ano. Portanto, é o que eu tenho a dizer sobre esta matéria. Não sei se excedi o tempo. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Bastonária. Passemos agora então à ronda dos grupos parlamentares. Eu começaria pelo PSD, Sr. Deputado Pedro Neves de Sousa. Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria cumprimentar a Sra. Bastonária da Ordem dos Advogados, que é sempre um prazer rever, assim como a Sra. Vice-Presidente e o Sr. Vogal do Conselho Geral. Efetivamente, eu vou concentrar aqui a minha intervenção, digamos, em 2 ou 3 pontos. Um primeiro ponto para questionar a Sra. Bastonária
se sente alguma alteração, e esta pergunta não é inocente, no relacionamento que a Ordem dos Advogados tem estabelecido com o Ministério da Justiça, nomeadamente com a intenção do Ministério da Justiça e com a vontade do Ministério da Justiça de mexer num conjunto de matérias, e há aqui já direta a questão da tabela de remuneração de serviços prestados por advogados no âmbito do acesso ao direito e aos tribunais. Efetivamente, nós temos uma tabela que não é mexida desde 2004, é uma tabela cujas únicas alterações, e foram recentes, andaram sempre com um critério de inflação, e efetivamente este grupo de trabalho que foi constituído em setembro e que também inclui o Dr. Nuno como membro do grupo de trabalho, tem aqui um conjunto, digamos, de propostas que já foram apresentadas, que se consubstanciam para além de um incremento dos valores pagos aos advogados que exercem este tipo de serviços ou que prestam este tipo de serviços no apoio judiciário. Há também um conjunto de alterações relativamente aos atos que são praticados. E chamava aqui a atenção para 2 ou 3 aspectos que me parecem relevantes. Primeiro, haver uma valorização daquilo que é a consulta jurídica, e penso que a proposta consubstancia um aumento de 85%, portanto estamos a falar de um valor absoluto de 26 euros para 48 euros, e digamos que aqui, embora possa não ser, digamos, um valor de mercado em meios urbanos, já é um valor cuja dignidade merece especial destaque, e por outro lado também valorizar aquilo que são os atos dos advogados e não apenas de uma forma abstrata e cega olhar para o valor da ação. Há aqui também uma outra questão que nos merece aplauso, embora ainda não haja concretização, que está relacionada com o facto de, no âmbito do apoio judiciário, a interposição do recurso só ser paga no caso de o recurso ser admitido. Isto é, o que nós sabemos também é que o apoio judiciário é feito por advogados, os advogados utilizam a melhor das suas capacidades para poderem resolver e ajudar a resolver os problemas dos cidadãos, mas pode haver uma tentação, e a lei pode permitir essa tentação, de andarmos de recurso em recurso ou das próprias ações terem um determinado valor, e isso, digamos, casava bem com aquilo que eram os critérios da tabela de honorários, e essa parece-me uma alteração, sinceramente, relevante. Vai-se pagar mais o serviço que é efetivamente prestado e não apenas com base num único critério. Depois, queria também, Sra. Bastonária, fazer-lhe aqui uma pergunta relativamente à questão da portaria, a alteração à portaria que regulamenta a lei de acesso ao direito e aos tribunais, e que a Ordem dos Advogados se opôs ferozmente, utilizei esta palavra, mas opôs-se onde se o deve opor, que é no próprio tribunal. Sabemos que deu entrada uma providência cautelar e que mereceu, digamos, a aplicação do efeito suspensivo automático por parte do 130 do CPTA por remissão ao 128, mas perguntava-lhe, porque não temos esse conhecimento, se já há um desfecho, pelo menos de primeira instância, relativamente a esta providência cautelar, sendo certo que não tenho qualquer tipo de esperança que haja uma sentença da causa principal, atendendo à morosidade que a jurisdição administrativa nos foi habituando. Uma outra questão que também queria colocar à Sra. Bastonária, embora já tenha falado sobre isto, refere-se exatamente ao Estatuto. E dizer-lhe que, em relação às alterações que foram feitas, quais são aquelas que considera mais importantes serem revertidas, e esta palavra reversão não é dita por acaso, mas o que é que acha mais importante para podermos ter um estatuto que melhor se compatibiliza com os interesses dos advogados e com os interesses dos cidadãos, porque nunca podemos esquecer que os advogados são agentes fundamentais na realização da própria justiça. E eram estas questões que lhe queria deixar, Sra. Bastonária. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passava agora a palavra à Sra. Deputada do Partido Socialista, a Deputada Isabel Moreira. Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria agradecer em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista a presença da Sra. Bastonária. Queria começar por dizer o seguinte. Hoje é um dia difícil para estar na primeira Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, ouvir a Bastonária da Ordem dos Advogados como se não tivesse a acontecer nada. A Ordem dos Advogados, nos termos do artigo 3º do seu Estatuto,
tem por missão defender o Estado de Direito, os direitos e liberdades e garantias dos cidadãos. Eu acredito que onde está um advogado está o Estado de Direito, e acho que já todos e todas pudemos ver as imagens absolutamente horripilantes que estão a circular a propósito de uma operação ironicamente chamada preventiva no Martim Moniz, em que podemos ver pessoas alinhadas, encostadas contra a parede, de costas, em que a polícia não os deixa mexer e, portanto, estão a revistá-los assim nesta situação. Eu, como nasci em democracia, nunca tinha visto isto. E, portanto, hoje é um dia muito difícil para começar uma audição na primeira comissão, na Comissão de Assuntos Constitucionais, Liberdades e Garantias, já bastonário da Ordem dos Advogados, como repito, nos termos do artigo 3º do seu Estatuto, a Ordem defende o Estado de Direito, os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Como eu digo sempre, onde está um advogado deve estar o Estado de Direito, e eu hoje não consigo fingir que não estamos todos cientes do que aconteceu no Martim Moniz, que certamente depois a senhora Ministra, quando for chamada aqui à primeira comissão, dará as suas explicações. Mas é insuportável começar esta audição fingindo que não aconteceu aquilo que eu, pelo menos em democracia, nunca vi. Nunca vi cidadãos em linha, encostados contra a parede, de costas, e, portanto, eu não consigo esconder este meu estado de espírito perante alguém que representa o que a senhora bastonária representa. Relativamente ao que aqui atrás, penso que já conhece a nossa posição relativamente à portaria, já tive a ocasião de me pronunciar largamente sobre isso. Imagino, por exemplo, que um dos polícias, por exemplo, que hoje revistavam pessoas alinhadas de costas no Martim Moniz, era o próprio que designava o advogado defensor oficioso. Acho que está explicado aquilo que já tentei explicar por 2 vezes relativamente a essa portaria. Acho que fizeram bem em fazer o que fizeram junto do Tribunal competente e que teve naturalmente o efeito suspensivo imediato. Eu queria dizer que nós consideramos que as vossas pretensões relativamente ao apoio judiciário são legítimas. Relativamente à extinção do SPAG, eu penso que essa matéria merece mais algum cuidado e mais algum estudo. E eu ficava-me por aqui. Muito obrigada, Sra. Bastonária. Muito obrigada, Sra. Deputada. Da parte do Partido Chega, da Sra. Deputada Vanessa Barata, tem a palavra. Obrigada, Sra. Presidente. Senhores deputados, queria dar as boas-vindas à Sra. Bastonária, à Sra. Vice-Presidente do Conselho Geral, ao Sr. Vogal. Entendemos que há um conjunto de questões e de problemas que esta classe enfrenta e cuja resolução é obviamente premente, principalmente porque os advogados têm um papel essencial na justiça, no seu bom funcionamento e no acesso à mesma. E havendo problemas por resolver nesta classe, há problemas por resolver na justiça portuguesa em geral. Eu começo pela tabela de honorários. Relativamente à tabela, eu queria apenas mencionar que desde 2004 até 2024, ou seja, 20 anos depois, os valores pagos aos advogados oficiosos aumentou 4,8%. 20 anos, 4,8%. Só para que conste, no mesmo período, a inflação aumentou cerca de 43%. Eu queria perguntar às representantes da Ordem aqui presentes se concordam com o valor do aumento, deste aumento, e se a tabela tem consagrados todos os atos que deveria ter. Ou se, por outro lado, deveriam constar mais atos que não se encontram lá previstos, e se não seria pertinente que a consulta jurídica fosse obrigatória, ou seja, no âmbito da nomeação de um advogado, independentemente do ato para o qual ele seja nomeado, haver sempre lugar a uma consulta jurídica, que é, no fundo, quando há o aconselhamento jurídico especializado. No que respeita à SPAS, a questão da previdência dos advogados é uma questão antiga, que já muitos agentes políticos se propuseram resolver, mas que nunca foi resolvida.
e tem vindo a ser agudizada pela situação precária em que gradualmente se têm vindo a encontrar diversos profissionais. Sabemos, porque recentemente houve um referendo, que é a vontade expressa da maioria dos advogados que seja possível escolher entre descontar para a Segurança Social ou para a SEPAS. Sabemos também que já tem havido vários intentos, quer no sentido da possibilidade de escolha, quer no sentido da integração da SEPAS na Segurança Social, e que, tendo sido este tema, já há vários grupos de trabalho, várias comissões, vários estudos, vários pareceres, noutras legislaturas, há também pareceres favoráveis neste sentido, da Ordem dos Advogados, do Conselho Superior de Magistratura e da OSAI. E por isso, tendo em conta todo o percurso até aqui para se alterar esta situação da SEPAS, que é, a nosso ver, absolutamente incomportável e compromete tanto o presente como o futuro da profissão, perguntamos como é que a Ordem dos Advogados está a trabalhar para a resolução deste problema, se houve algum tipo de avanço nas negociações nesta matéria com o Governo, qual é do vosso contacto com a SEPAS a sensibilidade da mesma para esta problemática e se, na opinião da Sra. Bastonária, conseguiremos solucionar esta questão a curto prazo ou se terão os advogados de continuar a descontar para além das suas possibilidades, sem qualquer tipo de critério razoável ou com poucos ou nenhuns direitos assistenciais. Relativamente a outras temáticas, queria falar também dos contratos atípicos. Sabemos que no exercício da advocacia são celebrados contratos atípicos, nomeadamente contratos celebrados entre sociedades de advogados e os advogados, e que têm, por força das disposições do Estatuto da Ordem, especificidades próprias ao nível da autonomia e independência dos advogados, por um lado, e a relação hierárquica subjacente ao contrato de trabalho, por outro. Queria questionar como é que a Ordem encara esta problemática e se entende que devem ser feitas alterações à ordem jurídica que impactem neste tipo de relações contratuais. Depois, no âmbito do combate à corrupção, entendemos que a Ordem dos Advogados tem um papel no combate à corrupção e que terá certamente algo importante a aportar para este debate e pergunto, por isso, se entendem que atualmente a Justiça tem meios adequados para este combate, se faltam ou se não faltam meios humanos, se faltam ou não faltam meios tecnológicos, informáticos e uma nova abordagem, digamos assim, dos agentes da Justiça a este flagelo. E, por último, pergunto qual a posição da Ordem dos Advogados relativamente às especificidades da violência doméstica, que é um tipo de crime que tem as suas especificidades, como sabemos, e no que toca principalmente à representação e defesa das vítimas, nomeadamente na questão da nomeação de patrono em escalas de prevenção para estas vítimas. E fico-me por aqui porque não tenho mais tempo. Obrigada. Muito obrigada. Sou a deputada Mariana Leitão, da Iniciativa Liberal, tem a palavra. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Bastonária, também a Sra. Vice-Presidente do Conselho Geral e o Sr. Vogal. Este requerimento apresentado pelo Chega é suficientemente lato e abrangente para nos oferecer uma oportunidade de reflexão sobre algumas das questões que têm atualmente um impacto na administração da Justiça em geral e nos advogados e na advocacia em especial. Não estamos, obviamente, aliados ao facto de se viver em tempos turbulentos e de mudança para os advogados, marcados por transformações estruturais, consubstanciadas numa alteração estatutária envolta em muita discussão e cuja implementação requer, por parte do legislador, neste caso a Assembleia, o mais elevado nível de escrutínio e análise. Contudo, apesar do dever de escrutínio e de análise a que estamos obrigados enquanto legislador, não podemos deixar de notar e de vincar que esta audição decorre no momento em que se perspectiva a marcação de eleições antecipadas na Ordem dos Advogados, tema que não podemos negar e que não poderá deixar de ser tido em linha de conta na condução da presente audição. Pese embora o anteriormente dito, existem pontos que não podemos deixar de questionar e de aproveitar a presença da Sra. Bastonária, da Sra. Vice-Presidente do Conselho Geral e do Sr. Vogal para esclarecer. Um destes pontos prende-se precisamente com a necessidade de ser feito um balanço da entrada em vigor do novo Estatuto. Passados 9 meses da entrada em vigor do novo Estatuto da Ordem dos Advogados, é premente fazer um primeiro balanço sobre os seus impactos na profissão. Sabemos bem da celeuma que envolveu a sua aprovação, uma vez que introduziu mudanças profundas num status quo estabelecido há décadas,
Entre as medidas mais relevantes destaca-se a permissão para sociedades multidisciplinares, a flexibilização de regras do estágio e a reestruturação de competências dos órgãos da Ordem e dos próprios órgãos da Ordem dos Advogados. O legislador deve acompanhar de perto a aplicação deste estatuto, algo que de resto deveria fazer relativamente a grande parte das leis que aprova, mesmo quando estas não lhe impõem uma obrigatoriedade de ponderação e revisão. Dito isto, importa questionar quais os impactos efetivos da entrada em vigor do estatuto, nomeadamente quanto a um dos pontos mais controversos da reforma, a consagração das sociedades multidisciplinares. Por um tema, temia-se que não existissem mecanismos de controle suficientes e que a independência dos advogados pudesse ser posta em causa, mas por outra, a prestação de serviços mais completos e integrais trazem mais dinamismo a um serviço mais eficiente ao mercado e ao cliente final. Envolvidos estes meses, os portugueses, as empresas e o tecido económico ficam ou não melhor servidos com esta solução. Quanto aos estágios, a obrigatoriedade de remuneração levou à existência de uma maior dificuldade no encontro entre estagiários e patrono, tendo mesmo a senhora bastonária emitido um comunicado através do qual entendia que a solução para este problema passaria pela criação, por parte do Governo, de um apoio específico para pagamento integral daquela remuneração, em virtude de se tratar de uma profissão de interesse público e constitucionalmente consagrada, que é essencial à boa aplicação da justiça, naquela que seria uma mutualização do pagamento de salários. Vejamos então, o Estado cria a obrigação de remuneração dos estágios, não levando em linha de conta que grande parte dos advogados não são capazes de suportar o pagamento da remuneração de um estágio. Como consequência, os estagiários não conseguem encontrar patrono e os estagiários veem o acesso à profissão ainda mais dificultado, existindo apenas hipóteses para os melhores alunos nos melhores escritórios. Uma política pública que acabou por ter o efeito exatamente contrário do que se pretendia e que, infelizmente, não é uma originalidade. Como remendo dessa situação, propõe-se que o Estado, diga-se o contribuinte, seja então chamado a pagar os estágios. Pergunta que deixa a senhora bastonária: que soluções foram, entretanto, encontradas para mais um problema criado pelo legislador que acabou por dificultar o acesso à profissão, quando o objetivo inicial era precisamente o contrário, o de retirar barreiras e facilitar a entrada na profissão? Senhora bastonária, nos últimos dias foi amplamente noticiada a implementação de um regulamento que prevê formação obrigatória para advogados, resultando numa certificação ou acreditação pública. Este regulamento propõe um total de 40 horas de formação para que os advogados obtenham essa acreditação. Permita-me levantar algumas questões. 40 horas de formação são suficientes para certificar um advogado e, mais importante, qual o impacto prático desta acreditação no exercício da profissão e na percepção pública da mesma? No momento em que a advocacia enfrenta múltiplos desafios, desde honorários insuficientes no patrocínio oficioso até mudanças no estatuto, é legítimo perguntar se a introdução de mais uma camada formativa é prioritária ou necessária. Mesmo que esta acreditação seja na prática opcional, será que responde às necessidades reais da classe? Algumas perguntas adicionais. Que objetivos específicos, então, se pretendem atingir com esta certificação? Como garantir que este regulamento não se torna mais um fator de pressão para advogados, especialmente os mais jovens? E será este modelo viável e sustentável a longo prazo, sem criar divisões desnecessárias na profissão? E, mesmo para terminar, uma última questão que é para nós também crucial, que é a questão relacionada com o sistema de previdência dos advogados. Em agosto deste ano, o Governo decretou uma auditoria à CEPAS, anunciou a constituição de uma nova comissão de avaliação para estudar a eventual integração deste sistema no regime geral da Segurança Social. Importa referir que a integração da CEPAS já estava a ser objeto de análise por uma comissão de avaliação criada pelo Governo anterior. Contudo, essa comissão, sem que se tivesse completado o prazo de um ano para apresentar o seu relatório, foi agora substituída por nova comissão. E esta decisão suscita, obviamente, questões sobre a coerência e a continuidade das políticas públicas nesta matéria. Por isso, pergunto-lhe qual foi a posição assumida pelo Governo ao longo do seu mandato e nas conversações que foi tendo relativamente à possibilidade de escolha entre a CEPAS e a Segurança Social e que razões justificaram a substituição da comissão anterior antes da conclusão do seu trabalho. Muito obrigada. Obrigada. Sr. Deputado Fábio Figueiredo, tem a palavra. Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar os dirigentes da Ordem dos Advogados na pessoa da sua bastonária. Queria começar por fazer uma nota prévia. A Ordem dos Advogados tem uma história de defesa dos direitos, liberdades e garantias em Portugal. É uma instituição de promoção dos direitos humanos, da separação de poderes. Por isso, eu pergunto à senhora bastonária da Ordem dos Advogados se não acha que em Portugal, com esta nova corrente que tomou conta da administração interna, se corre o risco de uma hipergovernamentalização das forças de serviços de segurança e de uma mediatização das suas operações, sendo difícil apurar qual é que é a sua mesma motivação, se a motivação é para assegurar a segurança
e a tranquilidade pública, se seguem critérios de investigação criminal, não corremos o risco das entidades públicas, nomeadamente as forças e serviços de segurança, estarem a ser instrumentalizadas para servirem uma agenda partidária, em vez de seguirem critérios rigorosos de investigação criminal, para seguirem claramente a sua missão de promoção da tranquilidade e segurança pública, porque creio eu que nesta audição na primeira comissão, na presença da bastonária das Ordens de Advogados, não podemos ser indiferentes ao que se passou hoje no Martim Muniz, no intendente, creio eu que é mais típico de Estados policiais do que de Estados de direito democráticos. Em segundo lugar, pergunto à senhora bastonária se as conclusões que o grupo de trabalho nomeado pelo Governo para rever a tabela de honorários do sistema de acesso ao direito vão no sentido das reivindicações da Ordem, se crê que é a atualização que a Ordem entende necessária para a classe, uma vez que está há 20 anos para ser revista, e se não estranha o facto de um grupo de trabalho ter chegado a conclusões em outubro, estando nós em dezembro, ainda não ter sido publicado nenhuma portaria, se tem notícias, se teve contactos recentes com o Governo, qual é que é a expectativa da Ordem para que finalmente seja revista a tabela e se essa revisão nos termos anunciados vai no sentido de que a Ordem entende ser necessária. Segundo, eu pedi-lhe também que voltássemos aqui na Comissão, que contribuísse também para a reflexão aqui na Comissão, na portaria que o Governo fez publicar no seguimento do protesto da Ordem dos Advogados, que passou a permitir aos órgãos de polícia criminal, como a PJ, a Autoridade Tributária, nomearem qualquer advogado oficioso, e se não entende que isto pode colidir com os princípios constitucionais, não há o risco de voltarmos a uns tempos em que a acusação nomeava o defensor e se isto não inverte por completo o princípio da defesa. Em terceiro lugar, nós assistimos com alguma estupefação que o Sr. Rui Fonseca e Castro, como é conhecido, foi expulso da magistratura por, entre outros factos, invocar na sua qualidade de juiz, publicar nas redes sociais vídeos em que incentivava claramente a violação da lei das regras sanitárias. É conhecido por publicamente apelar à violência e lhe ter sido permitida a reinscrição na Ordem dos Advogados, e pergunto-lhe se a senhora bastonária se está em curso algum processo disciplinar, tendo em vista a sua exclusão da Ordem dos Advogados, ou se a bastonária acha que é normal que tenha sido permitida a reinscrição desta pessoa com estes antecedentes na Ordem dos Advogados. Em agosto, o Governo mandatou a Inspeção-Geral das Finanças para iniciar uma auditoria à SPAS para apurar o seu património, encargos e responsabilidades futuras. Esta auditoria da Inspeção-Geral de Finanças já se encontra concluída. Em caso afirmativo, quais as conclusões que retirou quanto à capacidade da SPAS para assumir as responsabilidades presentes e, sobretudo, as futuras, nomeadamente as pensões de reforma? E relativamente à Comissão, segundo o que a Ordem sabe, em que ponto é que se encontram os seus trabalhos e se tem a expectativa, de uma vez por todas, de se garantir um sistema previdencial justo para quem exerce a advocacia? E, por último, quero perguntar à senhora bastonária se não entende que seria uma possibilidade de resolver o problema dos estágios que já aqui foi enunciado, se permitisse que, à semelhança do que acontece com outros programas públicos, os estágios da Ordem dos Advogados pudessem também passar, os estágios com os escritores de advogados pudessem também ser apoiados pelo IFP, se isso é uma solução ou não que a Ordem dos Advogados veria como possível para se garantir que todas as pessoas formadas em direitos que queiram aceder à profissão pudessem ter acesso a um estágio remunerado. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Filipe tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Os nossos cumprimentos à Sra. Bastonária e à Soutora do Conselho Geral, não é? Muito obrigado. Não peço imensa desculpa. Vice-Presidente do Conselho Geral, peço imensa desculpa, mas não tenho aqui o nome. Estamos muito cansados já nesta sessão legislativa. Já foram colocadas muitas questões, eu não os vou repetir, mas acho que tínhamos interesse em ter um ponto de situação relativamente a três coisas. Uma delas, a questão houve uma grande luta dos advogados pela atualização dos honorários devidos e, portanto, esse é um ponto de situação que era importante termos. Que avanços é que houve
relativamente a essa matéria. Segundo a questão, de facto, da questão da Caixa de Previdência de Advogados e Solicitadores, andamos há muitos anos com esta dificuldade, não é? Que toda a gente reconhece que é muito difícil, vamos estudar, mas já estudámos não sei quantas vezes, e, portanto, a questão, a haver alguma alteração, ela terá que passar por uma decisão em sede legislativa, e pergunto se há alguma, se esta questão tem sido abordada entre a Ordem dos Advogados e o Ministério da Justiça e a Caixa de Previdência, quer dizer, eu tenho que haver aqui tem que chegar a alguma conclusão sobre esta matéria, e eu pergunto se há alguma evolução que nos possa conduzir a algum lado, a não ser continuarmos a dizer que vamos ter que continuar a estudar. E terceira questão, se já há algum balanço quanto à aplicação das alterações ao Estatuto da Ordem que foram feitos naquele processo legislativo sui generis, que foi a alteração por atacado dos estatutos das várias ordens profissionais, e se há alguma, da parte dos advogados, existe alguma intenção de propor alguma alteração legislativa. Muito obrigado. Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu passaria agora, então, à Sra. Bastonária, bem como à Sra. Vice-Presidente e ao Sr. Vogal, se pretenderem, se querem partilhar... Sim, senhora. Eu vou começar só para responder aqui ao geral e depois as questões Pronto, da tabela e da informar, SEPAS. tem 15 minutos, depois distribuirá então temos conforme mais do que tempo entender suficiente. pelos três. Muito bem, então sim senhora. Soutor, olha, precisamente um dos pontos que nós discordamos frontalmente na tabela é essa questão dos recursos não admitidos, porque eu sou advogado, o Soutor também é advogado, era o que faltava agora que nós estivéssemos a limitar os senhores advogados e as senhoras advogadas nas suas capacidades de recurso. As pessoas que são defendidas pelo sistema de acesso ao direito não são mais nem menos do que o resto da população. E, portanto, cabe à estratégia de defesa definir que recursos é que tem que fazer. E eu já vi vários recursos meus recusados indevidamente e tive que recorrer para a conferência para conseguir vê-los admitidos. Mas também pode acontecer que a conferência venha dar razão à primeira instância e diga que não há motivo para formular o recurso. Isto não quer dizer que o advogado o esteja a fazer para ganhar mais dinheiro, que eu creio que é esse o objetivo que o Soutor quer aqui plasmar, e nem tem nenhuma evidência estatística que lhe permita definir que isso acontece mais no acesso ao direito do que acontece em outra circunstância qualquer. Eu também, sendo advogada, vou-lhe já dizer que até se me encarquilha a pele quando me vêm dizer que há recursos a mais. Não há. Há aqueles que estão estabelecidos na lei e compete aos senhores advogados e às senhoras advogados, dentro daquilo que é os limites do seu estatuto, usar mão deles em defesa dos interesses dos seus constituintes, que é para isso que nós somos advogados. E, portanto, não vejo com bons olhos esta medida, acho inclusivamente que é profundamente injusta, injustificada também, porque não vai trazer nada de novo e vai fazer, pelo contrário, prejudicar muitas vezes os direitos dos cidadãos, no sentido que o advogado até pode dizer, olha, não vale a pena estar a recorrer, porque agora se o recurso vier a não ser admitido, o advogado trabalhou e depois não é remunerado. E devo dizer, e sim daí frente, é evidente que nós cá estaremos para combater essa iniquidade. Depois dizer também, em relação à tabela e ao resto, o meu colega falará, deixe-me lá ver que eu tomei aqui tantas notas, relativamente à portaria, a doutora já sabe o que é que nós pensamos sobre ela, relativamente também, só dizer uma nota prévia. Eu só vi as imagens quando cheguei aqui, portanto, nem sequer me vou pronunciar. Vi a sua fotografia. É evidente que a Ordem dos Advogados defende um Estado de Direito no seu pleno de direitos, liberdades e garantias e, portanto, era o que faltava concordar com qualquer coisa que colidisse com isso. Mas não sei o que se passou, porque só vimos a imagem 5 minutos antes de entrarmos dentro desta comissão, através de uma fotografia sua no Facebook, precisamente, que eu até perguntei o que é isto. Portanto, não faço ideia nenhuma do que se passou, ainda vou assuntar o que é que aconteceu, mas é evidente que tudo o que seja violar os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, seja por quem for, em circunstância que for, a Ordem dos Advogados estará contra, era o que mais faltava não estar. Relativamente à SEPAS, em mais estudo, é o que estamos a fazer, é estudar. A minha colega daqui a pouco vai falar sobre isso. Tabela de honorários fala também, o Nuno em relação à consulta prévia. Contratos atípicos, sim senhora, a dizer o seguinte, nós entendemos que pode ser configurada uma figura de contrato de trabalho atípico, salvaguardando, não é que ela já não existe, atenção que em todos os países da União Europeia
as relações entre sociedades e associados são uma relação de contrato de trabalho normal. Até porque nós temos advogados de empresa e era o que faltava, que a independência técnica do advogado fosse alguma vez colocada em causa. Isso não é possível porque o Estatuto da Ordem dos Advogados não o permite. No entanto, nós entendemos que podemos configurar uma situação de contrato de trabalho atípico, que tenha regras específicas para a advocacia, mas que não deixe de encontrar uma relação entre o associado e a sociedade que permita que este tenha, por exemplo, alguns direitos em caso de revogação do contrato, em caso de todos os direitos sociais que eu acho que tem que ter, e, portanto, isso é uma coisa que nós vamos propor se continuarmos em funções, porque também é uma coisa que fazia parte do nosso programa. Depois, relativamente à questão que me coloca sobre a anticorrupção, olha, curiosamente, hoje de manhã tivemos, dentro da Ordem dos Advogados, uma conferência precisamente a assinalar este mês de combate contra a corrupção, organizada em conjunto com o Mecanismo Nacional de Anticorrupção. E, curiosamente, o senhor Diretor Nacional da Unidade de Combate à Corrupção disse que não tinha falta de meios, que tinha todos os meios disponíveis para conseguir investigar este fenómeno da corrupção, que tinha, inclusivamente, meios legais disponíveis para o poder fazer. Soutora, é ver as imagens, está lá dito, foi o próprio que o disse, até eu fiquei espantada que ando a defender há muito tempo que não há meios, mas o senhor Diretor Nacional disse-o de forma categórica. Temos na lei meios que podem ser utilizados a combater esse fenómeno, temos recursos suficientes, temos que ser mais ágeis no tipo de direcionamento que fazemos das investigações e temos que nos organizar melhor na maneira como investigamos. Mas que temos mais, temos, e esta conversa do estarmos sempre a falar de falta de meios, para ele não faz nenhum sentido. Sendo certo que, também se diga, que é verdade, e isso é do conhecimento público, que os meios da Polícia Judiciária foram recentemente muito reforçados, até do ponto de vista dos recursos humanos, do ponto de vista do laboratório de polícia científica e, portanto, tendo a acreditar que alguém que está há mais de 30 anos no terreno não diria este tipo, ou não faria este tipo de declarações, que foram públicas e, como lhe digo, estão gravadas, é só uma questão de ir consultar de forma leviana. Portanto, acredito que tenha consciência do que está a dizer e, aliás, isso já foi corroborado pelo Sr. Diretor Nacional da Polícia Judiciária, que ainda no dia 9, portanto, precisamente no dia em que assinalamos a luta contra a corrupção, eu estive presente também numa conferência com a Sra. Ministra da Justiça e que reversou isso tudo, que nós temos neste momento mais. Isso não quer dizer que o tipo de criminalidade não esteja a mudar todos os dias e que não se coloquem esses fenómenos, por exemplo, de cibercriminalidade, ligados também ao fenómeno de corrupção e que não careçam cada vez mais de ferramentas e de evoluirmos nessa matéria. Mas isto foram palavras dele, não lhe posso dizer mais nada relativamente a isso. Violência doméstica, dizer que sim senhora, nós continuamos a pugnar e penso que foi aprovada na generalidade esta semana uma coisa que muito me congratula, que é realmente o aconselhamento jurídico das vítimas de violência doméstica. Portanto, isto, como sabem, é uma batalha antiga nossa, que entendemos que deve ser designado imediatamente um advogado, tem que se criar uma escala de prevenção e, portanto, essa escala de prevenção vai permitir a que o advogado ou a advogada, portanto, depois temos que analisar as coisas com a Segurança Social, porque, infelizmente, neste momento só é possível um pedido para cada processo de apoio judiciário e nestas relações isso não pode ser, tem que ser um único profissional para todos os problemas que reúne aquela vítima, porque para evitar precisamente a sua revitimização. E, portanto, quando isso for conseguido é excelente, sendo certo que a pessoa pode substituir o advogado quando quiser e também se pode ver, afinal, se tem ou não capacidade financeira para pagar as custas judiciais. Balanço sobre o novo Estatuto. Soutor, ainda é cedo para fazer esse balanço, confesso que passaram 6 meses. Aliás, a nova regulamentação foi agora aprovada, não é? E, portanto, em bom rigor, ainda nem no estágio nós vimos os efeitos reais que isto vai ter. Porque até agora nós temos um número de inscrições de estagiários absolutamente normal. O problema vai surgir quando vier a remuneração. A Soutora, o que me diz que realmente não compreende como é que o Estado tem que custear este estágio. Bom, eu não compreendo é que seja feito de outra forma. O Estado já custeia os estágios das profissões jurídicas, todas elas, juízes, procuradores. Não vejo por que razão não pode colocar à disposição um meio de financiamento para quem queira recorrer a ele e para pagar o estágio. Pronto, portanto, não vejo nenhum problema. Aliás, o Estado remunera estagiários de empresas que visam lucro e que são sociedades comerciais e que são privadas, portanto, não vejo por que razão é que seria menos responsável
por ter e manter um estágio pago, se for essa necessidade. Não é isso que estamos a propor o financiamento do IFP, como é evidente, alargado para o ano, porque é evidente que mais do que não poder o Estado impor a ninguém que tenha um estagiário, porque eu não posso ser obrigada a abdicar da minha remuneração para estar a remunerar um estagiário que eu nem sequer necessito no meu escritório. Eu estou ali para dar formação. O que está ali é um contrato de estágio e ainda estarem a exigir que eu pague. Eu acho que se deve pagar, mas se eu não tenho capacidade para pagar, isso é a mesma coisa que fazer o trabalho na minha casa. Ou faço eu, ou então não tenho ninguém se não consigo assumir essa responsabilidade. E é do que se trata aqui. Portanto, eu entendo que deve ser criada uma forma de financiamento, que aliás, curiosamente, até é muito utilizada pelas sociedades de advogados, por estranho que possa parecer, pelos vistos utilizam muito esse mecanismo, mas eu acho que isso deve ser disponibilizado para quem precisar de recorrer, porque é uma questão de justiça social para com a advocacia. Relativamente à formação, Sra. Doutora, a formação da advocacia é um dever estatutário que está consignado no Estatuto da Ordem dos Advogados desde 2005. E é também um dever do Conselho Geral regular ou regulamentar essa situação. O que está aqui proposto é nada mais, nada menos do que incentivar a advocacia a fazer voluntariamente formação para se manter atualizada, porque se há profissão que precisa de atualização, de estudo e de formação, é sempre a profissão jurídica. Os juízes têm formação obrigatória, os procuradores têm formação obrigatória, porque isso é fundamental. Porque a ciência jurídica avança, felizmente. E aquilo que eu sabia na faculdade e todos os códigos que estavam em vigor na faculdade já não estão. Graças a Deus, porque a sociedade evoluiu, eu já me licenciei no século passado, em 1999. Portanto, aquela é uma proposta inicial de regulamento que vai naturalmente ser adaptada de acordo com as indicações que também nos fizerem chegar por parte dos nossos colegas. Não é de maneira nenhuma punitiva, não é esse o objetivo. E quando diz das 40 horas, que foram uma proposta inicial e que nós já consideramos que pode ser alterada e pode ser melhorada essa situação, porque o objetivo, como digo, é que façam formação, é valorizar quem faz, não é penalizar quem não faz. Se o advogado quiser, e reunindo as condições que vierem a ser estabelecidas pelo regulamento, pode pedir esse certificado para valorizar essa sua situação. Mais nada do que isso. Portanto, é só dizer-lhe que isto é uma situação que é normalíssima. Deixe-me só ver se há aqui mais alguma coisa. Eu acho que já não há mais nada. Atualização, portaria e IFP. Pronto, o resto eu acho que é tabela e SPAS. Está bom? Faça o favor. Faz favor. Sr. Vice-Presidente, tem a palavra. Muito obrigada. Obrigada a todos e todas pela vossa disponibilidade para nos ouvirem. É sempre um prazer estar aqui. A nossa Casa da Liberdade gosta muito de vir a esta Casa da Liberdade. Relativamente à SPAS, e porque estamos na Casa da Liberdade, não haverá ninguém verdadeiramente livre se não tiver direitos sociais. E que não tiver, quando não tem apoio em determinadas circunstâncias. E é o que acontece com a advocacia, porque a advocacia, a solicitadoria e a agentes de execução, porque são as únicas 3 classes do país que não têm acesso a uma verdadeira previdência, não têm acesso a direitos sociais que os protejam em caso de parentalidade, doença e quebra abrupta de rendimentos. Fizeram algumas questões relativamente à Comissão de Trabalhos. A Comissão foi substituída por uma nova comissão, por um novo grupo de trabalho, porque o criado inicialmente e no anterior governo nunca chegou a efetivar funções, portanto nunca aconteceu nada nesse grupo de trabalho e porque este governo, e a nosso ver de alguma forma bem, entendeu que as questões a serem pensadas e estudadas no âmbito daquela comissão não eram exatamente aquelas que estavam presentes na primeira comissão de trabalho. E, portanto, alargámos o espectro do estudo a 3 grandes cenários, que são a manutenção da SPAS, a integração da SPAS e a opção entre a SPAS e a Segurança Social. Os trabalhos estão a decorrer, estamos neste momento a aguardar o resultado final da Inspeção-Geral de Finanças, que, conforme já nos foi transmitido pelo Sr. Presidente da Caixa, está para muito breve o relatório final, portanto, em inícios de janeiro, em princípio, já teremos esse relatório, e de acordo com os timings dessa comissão,
Depois, a Comissão Técnica terá 4 meses para avaliar esse relatório e depois a Comissão Geral terá 2 meses para fazer um relatório final com aquela proposta que entende que melhor proteja os direitos sociais da advocacia. Posso-vos dizer que, no âmbito dos trabalhos que estamos a ter, já chegámos a uma conclusão, é que as coisas como estão não podem ficar. Nem a advocacia nem a solicitadoria vão aceitar uma manutenção do atual sistema da SPAS. E também posso dizer que a Ordem dos Advogados já estava preocupada com a situação da SPAS, a nossa preocupação só aumentou com a pouca informação que vamos tendo nesse grupo de trabalho. Portanto, a magnitude do problema é muito maior do que aquela que nós tínhamos antecipado, pese embora nós sempre tivéssemos consciência que a SPAS, a médio e longo prazo, não seria capaz de responder às necessidades da advocacia. E, portanto, nós entendemos que, dentro de 6, 7 meses, teremos aqui um relatório final que ajudará esta Casa e o Governo a tomarem uma decisão definitiva que se quer que respeite os direitos, liberdades e garantias dos advogados e das advogadas portugueses e que venha a assegurar, efetivamente, o direito social. Neste momento é aquilo que vos podemos dizer. Muito obrigada. Espero que seja, tem que ser sucinto mesmo que não queira. Então, rapidamente, tabela, tenho aqui várias perguntas do Sr. Deputado Pedro Neves de Sousa, António Filipe, Vanessa Barbarata e Fabiano Figueiredo. Neste momento, em relação à tabela, nós estamos num período, eu diria, quase final. Eu não faço parte do grupo de trabalho. O grupo de trabalho é constituído por vários elementos, mas não pela Ordem dos Advogados. A Ordem dos Advogados foi auscultada no grupo de trabalho. E tem sido nessa medida que temos participado nos trabalhos. 3 pontos. Ponto 1, finalmente, sim, temos um trabalho sério em relação à tabela de honorários. É a verdade que temos. Se vai chegar onde pretendemos? Não vai chegar onde pretendemos de todo. Aliás, neste momento nós temos consciência que vamos estar longe disso. Se poderia ir mais longe? Podia e devia. Os 3 aspectos cruciais que nós entendemos que têm que ser contemplados naquela tabela é uma revisão dos atos. Os atos têm que ter uma maior amplitude. Penso que nisso o Governo é sensível. Uma revisão do ponto de vista financeiro. Aí haverá a sensibilidade que as finanças permitirem, penso eu. Mas o que temos não é suficiente, não é dignificante para a profissão. A proposta que nós, neste momento, pensamos que será, afinal, não sabemos se ainda será, mas a proposta que irá existir não me parece que dignifique a profissão. Portanto, é crucial que haja um compromisso para a proposta que existir agora possa ser revista, não pela inflação, mas daqui a um ano vamos reavaliar, vamos reajustar, afinal temos mais uma folga orçamental que possa voltar a trabalhar nisso. Isso tem que estar no preâmbulo da portaria da tabela e é crucial para nós percebermos que a intenção não é só fazer o que se propõe agora, mas sim chegar mais além. E um terceiro ponto é uma efetivação correspondência entre o trabalho efetuado pelo profissional e a tabela dos honorários, ou seja, o que nós temos até agora é muitos atos que eram insuficientemente pagos e outros que eram, diria eu, mais ou menos razoavelmente pagos. Não é? Portanto, essa correspondência é importante. Acho que também há uma tentativa, e nós também o fizemos, e do outro lado percebeu-se que há essa tentativa de chegar a esse encontro. E, portanto, no espectro geral, há uma vontade. Dessa vontade à realidade, acho que vamos estar a uma distância muito grande, vamos conversar ainda muito, mas se houver um compromisso claro do legislador de que isto é para rever a médio e curto prazo, eu diria há um ano, penso que é um bom ponto de partida e uma boa iniciativa. Consulta prévia sempre foi ponto crucial para este Conselho Geral, que a consulta prévia obrigatória é essencial e crucial. A consulta prévia deve servir ainda para outra coisa, que é para nós conseguirmos ir aos meios alternativos de litígio, nomeadamente à resolução extrajudicial de litígio, que até pode ser feita na tal consulta prévia pelo próprio profissional, desde que seja remunerada. Portanto, eu acho que estes pontos estão claros também junto do grupo de trabalho, nós transmitimos, acho que fomos percepcionados, agora estamos à espera de ver o documento final, estamos com expectativa, mas os trabalhos decorreram com cooperação e com respeito entre as entidades e correram muito bem. Muito obrigada, Sra. Bastonária. Eu peço desculpa porque não respondi ao Sr. Deputado Fabiano relativamente aqui à questão que me colocou sobre o Sr. Dr. Miguel Fonseca em Castro. Dizer o seguinte, Sr. Doutor. Rui, esse senhor já era advogado e suspendeu a atividade para ser juiz. Quando foi convidado a sair da magistratura não foi por questões de idoneidade moral. E, portanto, o nosso estatuto não permite, a não ser que seja essa
a situação, por crime altamente desonroso, que ele não possa ser readmitido. E o que é que nós podemos fazer relativamente? Pois está nas mãos de Vossa Excelência, porque é uma lei da Assembleia da República. Nós chamámos a atenção para isto. Por exemplo, olha, uma coisa que eu soube esta semana. Neste momento podem candidatar-se a órgãos da Ordem dos Advogados pessoas que tenham situações disciplinares. Não é? Eu acho, pergunta-me, acha isso bem? Não acho. Eu não acho bem que se possa candidatar a bastonário da Ordem dos Advogados a alguém que tem um registro disciplinar, mesmo que ele seja limite de 5 em 5 anos, como é evidente, por razões disciplinares não poderia concorrer por uma questão de, enfim, de inoridade de imagem. O que nós, e não temos isto sequer para outras profissões, por exemplo, quando uma pessoa é expulsa da Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução, se quiser, pode ir inscrever-se à Ordem dos Advogados. Pergunta-me, eu acho isto bem? Não. Mas cabe a Vossas Excelências, sob proposta nossa, que nós, se Deus quiser, havemos de a fazer, porque está a ser preparada, vamos ver se a conseguimos apresentar, alterar o estatuto nesse sentido. Nós é que temos que moralizar estas atividades. Se isso fosse permitido, é que este senhor não se está a inscrever, é que nem sequer consta do estatuto que eu possa fazer essa verificação. Eu é que resolvo fazer uma analogia e dizer assim, se eu peço estes requisitos criminal, registro disciplinar, quando a pessoa se inscreve, faz sentido que eu volte a pedir quando a pessoa se levanta a sua suspensão. Mas isso nem sequer está previsto no estatuto. Agora vai estar no regulamento de inscrição. Mas podemos ir mais longe e melhor. Muito obrigada. Só uma última palavra. Só relativamente, a deputada da Iniciativa Liberal perguntou há pouco qual é que era a questão das multidisciplinares. Ok. Só afirmar que relativamente à alteração do Estatuto da Ordem dos Advogados, a matéria das sociedades multidisciplinares é de longe aquela que menos nos preocupa. Preocupa-nos, sim, a alteração da lei dos atos próprios, a alteração da lei das sociedades profissionais, propostas de alteração que já estão nesta comissão, penso eu, apresentadas pela Ordem dos Advogados, e isso sim é uma matéria que nos preocupa. Vai ter que terminar mesmo porque já excedeu imenso o tempo. Enfim, é que tem um impacto direto nos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Muito obrigada. Muito obrigada pela esta audição, cumprimento-os a todos, agradeço os esclarecimentos aqui prestados. E aproveito para desejar um Feliz Natal, um bom Natal e um ano novo melhor ainda. Muito obrigada a todos.